Observação. No dia 2 de novembro de 2006, o Norte Fluminense esteve na zona rural da Serra do Tardém e realizou a presente reportagem. Essa matéria, contudo, extraviou-se. Com a localização da mesma, publicamos-la nesta edição, cerca de 7 anos depois. Cemitério dos Escravos na Serra do Tardém, um patrimônio histórico de Bom Jesus do Itabapoana. Próximo à fazenda, foi constituído pelos escravos um cemitério, que constitui-se em patrimônio histórico do município. Cerca de 40 minutos após a nossa partida da sede do município, sob o sol escaldante, encontramos Vanderlei Antônio Boniolo, que reside na Serra há mais de 40 anos. Informou que possui poucas informações sobre o cemitério da Serra do Tardém. Contudo, sabe que os escravos ficavam presos na fazenda, trabalhando para o crescimento econômico da região. Em seguida, indicou a proximidade da estrada para o cemitério. A reportagem chegou a um ponto da estrada em que um muro de pedra se erguia, às margens de uma outra estrada perpendicular, como se indicasse que deveríamos seguir os contornos do muro para chegarmos ao cemitério. Com efeito, o muro de pedra se estendeu até a chegada do mesmo, envolvendo-o. Toda a edificação de pedra foi construída pela mão de obra dos escravos da Serra do Tardém. Dentro do cemitério, observamos que moradores antigos da região foram ali enterrados, assim como seus descendentes. Uma sepultura perfeitamente identificada, contendo os restos mortais de Francisca Ângela Fiuza, falecida no ano de 1895, assim como seu marido, nos dá pistas para a época da construção do cemitério. Consta na lápide: aqui repousam os restos mortais de Francisca Ângela Fiuza, nascida em 21 de fevereiro de 1851 e falecida em 6 de março de 1895, e seu marido, Afonso Ponce de Leão. Enquanto a reportagem estava no interior do cemitério, apareceu Manuel Boixá, atualmente residente em Itapiruna, que veio prestar homenagem a seu pai, Marcílio. Ao lado de sua companheira, Alcina da Cruz Breu, relatou que a atual fazenda é conhecida como a Fazenda dos Escravos, não sabendo mais detalhe sobre as mesmas, nem mesmo podendo apontar com segurança sobre o local onde estariam sepultados os restos mortais dos escravos. A desinformação sobre o cemitério talvez se dê pelo fato do mesmo ter sido desativado por muitos anos. O diretor de Um Norte Fluminense, saudoso Dr. Luciano Augusto Bastos, relatou em artigo a reativação do cemitério da Serra do Tardém quando do falecimento de seu amigo Mário Nunes, aos 94 anos de idade, que na época ele assinalou. Com a morte de Mário Nunes, aos 94 anos de idade, encerrou-se o ciclo da primeira geração descendente do patriarca Elias Nunes. O patriarca, que viveu além dos 100 anos, integrou a primeira intendência municipal, quando da emancipação bonjesuense de 1890. Mário, como seu irmão Tito Nunes, cumpriu trajetória importante na política. Vereador do velho PSD de Amaral Peixoto e Zezé Borges, chegou a ser candidato a prefeito pela legenda PCDistas. Sua biografia e dados pessoais, certamente, ocuparão outro espaço neste jornal e na imprensa em geral. Mas o que não se dirá é o efeito grandioso de seu sepultamento ter se efetivado no cemitério da Serra do Tardém. Desativado há várias décadas, não se falará que seu filho, Delton de Matos, venceu uma batalha da maior importância histórica e sentimental, cumprindo o desejo de que Mário fosse ali sepultado, ao lado de seus pais. Para isso, abriu-se uma estrada de acesso, reativou-se o Campo Santo escondido, esquecido e abandonado. Sabe Deus com que dificuldades e incompreensões. Foi uma emoção inenarrável você chegar nos altos da serra e ali deparar em local ermo e tranquilo a moradia eterna dos antigos habitantes. Por uma estrada centenária em forma de arco, incrivelmente conservada, se adentra no pequeno cemitério, todo cercado de pedras superpostas colocadas pelos escravos da época. Numa visão majestosa, imponente,
árvore sombreio e no centro o jazigo de Elias Nunes e sua mulher Maria, onde moldurados estão seus retratos, como a enviar uma mensagem de perenidade. Descansa Mário Nunes no solo querido, berço de sua infância e de uma vida exemplar de luta e coragem, ao lado de seus pais. Fico a pensar e meditar na grandeza dessa luta pela memória dos nossos ancestrais e no pensamento de Manche, de que o tempo que estamos vivendo temos que vencê-lo com a presença dos nossos antepassados. Chama atenção, por outro lado, o relato de que escravos tenham sido enterrados no mesmo cemitério destinado aos moradores da região, diferentemente de outras partes do país, onde os escravos foram enterrados em locais distintos. A identificação do local onde estariam os restos mortais dos escravos, para quem realiza a visita pela primeira vez, é feita na base de conjecturas. Pedras fixadas em diferentes pontos da superfície do cemitério poderiam apontar para a resposta pretendida. Uma dessas pedras estava cercada por barras de metal. Palmira Joaquim da Cunha, residente na região há cerca de 18 anos, informa que ali estaria enterrada uma escrava de prenome Francisca. Segundo ela, Francisca tinha se recusado a namorar um escravo. Pela manhã, quando ela estava lavando o coador para fazer o café, foi morta a cacetadas por ele. Ao lado dessa sepultura, 2 rosas vermelhas artificiais foram afixadas ao lado de outra pedra, sem qualquer cerca ou sem qualquer informações sobre os restos mortais que ali repousam. José Francisco de Almeida Souza, 49 anos, morador da região desde os 3 anos de idade, informou que a ausência de identificação dos escravos ocorria porque, quando os escravos morriam, simplesmente furavam a terra e sepultavam sem qualquer escrita. Algumas histórias relacionadas com o cemitério são contadas por alguns moradores. Palmira, anteriormente mencionada, afirma que sua filha Cristina, casada com um alemão, visitou-a há 8 anos atrás, com uma filmadora. Depois que filmaram o cemitério, assim que Palmira for observar as imagens pela própria filmadora, viu um homem sentado com a perna cruzada, de calça marrom, botina preta, chapéu preto e camisa de manga comprida tricolina, sentado em cima das pedras. Segundo Palmira, essa imagem não foi vista por mais ninguém. Meu cunhado da Alemanha, contudo, disse que viu as mesmas imagens que eu. Outra história contada por Antônio Nunes de Alvarenga, Totti, companheiro de Palmira, dá conta de que, na quinta-feira passada, fui a Bom Jardim. Ao anoitecer, quando eu retornava à Serra do Tardem, vi um casal estranho de mãos dadas. Dei boa noite, mas eles não responderam. Aí me convenci que não eram pessoas desse mundo. O casal lembra um relato de um morador da região, José Pedro, já falecido. Sua mulher estava esperando um bebê e passou mal. Saiu então a cavalo para buscar uma parteira. Ao passar por uma conhecida moita de bambu que havia na estrada, viu um caixão no meio da estrada, cheio de velas em volta. João Pedro teria então gritado: "Me dá licença porque eu estou com uma causa urgente." O caixão rodou e deu caminho a José Pedro. O cemitério dos escravos da Serra do Tardem constitui, juntamente com os demais patrimônios históricos aqui relatado pelo jornal Norte Fluminense, um circuito histórico e arqueológico que tem ainda muito a revelar da contribuição dos diversos povos para a formação de nossa gente.